Irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos juntos mais uma semana para continuarmos a estudar as lições desse trimestre, que se constitui de um trimestre maravilhoso, mas desafiador. Nós estamos estudando a raça humana, a sua origem, a sua queda e também aquilo que nós chamamos de redenção. Você é o nosso convidado especial para semanalmente estarmos aqui no canal ADMP TV estudando a Palavra do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. A lição de número 5 tem como tema a unidade da raça humana. O nosso texto áureo está em Malaquias capítulo 2, versículo 10, que diz: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais um para o outro, profanando o conselho de nossos pais. Verdade prática nos diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 ao versículo 28, o discurso do apóstolo Paulo no Areópago, na cidade de Atenas. O nosso objetivo geral é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Amém? Então, esse é o nosso tema. E antes de nós partirmos para os subtópicos, eu preciso dizer para os irmãos que a lição de número 5 constitua talvez uma das lições mais difíceis de ser ministrada, se o professor ou a professora realmente quiser trazer algo novo para a sua sala de aula. Ao analisar a revista, especificamente esta lição, eu, de forma construtiva, devo dizer aos irmãos que o texto colocado, só o texto colocado, não lhe dará argumentos suficientes ou necessários a despeito da pretensão do autor de provar que o homem ou que a humanidade adveio de um ancestral comum. Eu também arrisco a dizer para os irmãos que é a lição que vai exigir não apenas mais pesquisa, mas também mais indagações enquanto ela for ministrada. Por isso é importante você, professor, professora, estar bem preparado com argumentos bíblicos e também científicos para a ministração dessa aula. Essa talvez será uma das aulas onde a capacidade ou a necessidade de escrever e anotar será imprescindível. Nós também queremos deixar claro que é a lição mais apologética da nossa revista. O que é apologética? É a defesa da fé. Você ter argumentos bíblicos e também extra-bíblicos para defender aquilo que você crê, para firmar trincheiras em defesa da nossa fé, que é uma fé racional. Nós iremos ministrar aqui esta aula da forma mais clara, mais pausada que for possível. Hoje eu trabalharei muito mais com apenas tópicos, então não escreveremos muito na lousa, mas há informações muito importantes para que o irmão e que a irmã anote. E você, aluno, também esteja por dentro do que nós vamos colocar aqui. Antes eu preciso fazer uma pequena introdução dizendo o seguinte: nós estamos estudando em tese antropologia bíblica. E você sabe que a antropologia, que é o estudo do homem, ela encontra-se muito de sua base no livro de Sefer Bereshit, ou seja, o livro do princípio, o livro do Gênesis. No livro de Gênesis você encontra não apenas
a origem do homem, como também os primeiros indicativos do seu propósito, da sua tarefa, da sua missão, das suas características, da sua composição. Portanto, nós estamos diante de um livro muito bonito, mas ao mesmo tempo desafiador. Agora, eu quero que os irmãos observem que já no texto passado, já na lição passada, nós trouxemos muita coisa quando falamos sobre os atributos do homem, já que os atributos do homem estão vinculados, estão relacionados com a sua capacidade de ser único diante dos outros animais, diante dos outros seres criados. Agora, nós vamos entender que existe um fio invisível. Nós vamos entender que entre todos os indivíduos do mundo, de todas as épocas, tudo aquilo que se fala raça humana está amarrado através de um fio único, ou seja, há uma unidade que permeia toda a raça humana, ok? Então, a grande tese que nós propomos aqui nesta aula é provar que realmente todos os homens, independente de onde estão, fazem parte de um grande conglomerado, fazem parte de um grande grupo que apresentam profundas características em comum. E vamos ver que isso é bíblico à luz das escrituras sagradas e também da ciência. Muito bem, se nós vamos falar sobre a unidade da raça humana, nós vamos seguindo a ordem de nossa lição, nós vamos começar pelo nosso tópico 1, que diz a unidade racial do homem. Vamos colocar aqui a unidade racial do homem. Na verdade, esse tópico possui o nome do mesmo subtópico que nós vamos trazer aqui. E aí, olhando para a forma como foi colocada pelo escritor, pelo comentarista, você vai ver que ele dá ênfase em duas características da unidade humana em termos de estrutura. Que unidade é essa? O homem tanto possui unidade racial, quanto o homem possui unidade psicológica. Nós vamos começar aqui abordando a chamada unidade racial. Eu quero que os irmãos se atentem para as observações que nós vamos colocar aqui. Meus irmãos, o ser humano possui as suas variedades, as suas etnias. Quando você olha para a sociedade, você olha para o mundo, você percebe que os asiáticos, os europeus, os americanos, os habitantes das regiões polares, possuem cada um atributo físico, uma cor de pele, uma estatura, diferente um dos outros. Muitas das vezes, essas diferenças estéticas, essas diferenças na aparência, elas advêm de dois fatores importantes, do genótipo e do fenótipo. O genótipo está associado mais comumente com aquilo que nós chamamos de DNA. São mudanças que acontecem no DNA devido a mutações, devido a relacionamentos. Por exemplo, se uma mulher negra se casa com um homem branco, ou se há um casamento entre dois negros ou entre dois brancos, isso tudo vai influenciar geneticamente na cor da pele da criança que virá. Mas também há mudanças fenotípicas. O fenótipo é aquela parte que está relacionada ao ambiente externo. Por exemplo, eu sempre gosto dessa ilustração. Se eu tenho um irmão gêmeo e eu sou professor, trabalho dentro de sala de aula e moro aqui em Uberlândia, Minas Gerais, que possui um clima bem tropical, mas ameno comparado com outros lugares do país. Já esse meu irmão, ele muda para Salvador e vai trabalhar no Porto de Salvador, carregando fardo para dentro dos navios.
E vamos dizer que ele trabalha durante o dia todo. Além dele ficar extremamente bronzeado, a sua tez irá escurecer devido à ação do sol. Essa ação do sol irá produzir mais melanina na sua pele. Além dessa ação, o fato de pegar peso e jogar sobre as barcas, vai fazer com que ele ganhe massa muscular. Se eu ficar 10 anos dentro de uma sala de aula, dando aula, e esse meu irmão ficar 10 anos no sol, trabalhando com carga pesada, ao nos encontrarmos, você irá perceber diferenças enormes entre nós dois. Ainda que sejamos gêmeos idênticos, o nosso DNA, o nosso genótipo, permanecerá inalterado, mas o nosso aspecto externo mudará muito. Portanto, a variabilidade de seres humanos que existem no mundo é um milagre de Deus através das peculiaridades da genética, do genótipo e do fenótipo. Portanto, podemos dizer que em termos raciais há uma enorme variabilidade. E se você quer anotar os nomes que eu falei, essa variabilidade advém do genótipo e também do fenótipo, que são aí os responsáveis pelo nosso código genético, também chamado de DNA. Muito bem. Agora, quando olhamos para essa variabilidade, nós podemos pensar, e a humanidade assim pensou, que pelas diferenças enormes que existem entre um japonês e um africano, por exemplo, não havia uma origem comum. Muitos utilizaram isto para atacar a Bíblia Sagrada, para atacar toda aquela construção de Gênesis, já que ele fala que de apenas um homem e de uma mulher proveio toda a raça humana. A verdade é que, corroborando com a Bíblia Sagrada, a ciência tem provado que, apesar da variabilidade de estética, de aparência humana, caminhando pela sua história, temos sim certeza de que o homem veio de um ancestral comum. É claro que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 fala claramente sobre isso, para nós que cremos, para nós que temos fé. Entretanto, mesmo para aqueles que são livres pensadores, a ciência tem apontado outro caminho. Eu estava ainda essa semana lendo uma pesquisa, um artigo científico publicado na revista Human Evolution, escrito em 2018 por uma equipe de duas universidades, a Universidade de Basel, na Suíça, e a Rockefeller University, também ali nos Estados Unidos. E ao analisar, eu estava lendo o artigo e os cientistas estavam impressionados, porque ao analisar um DNA muito importante, os irmãos sabem que o DNA é o nosso código genético. Quem aí fez o ensino médio vai lembrar que é o famoso ácido desoxirribonucleico. O DNA, ele é responsável por guardar toda a nossa herança genética. Existe um tipo de DNA muito especial, que é o chamado DNA mitocondrial. DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é um DNA que está relacionado com as mitocôndrias, que são partes da célula, que nós chamamos de organelas, responsáveis pela respiração celular. Eu sei, parece que nós estamos em um banco de universidade, mas tudo isso é muito importante para você, professor e professora, complementar a sua aula. Esses cientistas, analisando o DNA mitocondrial de cerca de 5 milhões de seres, perceberam que esse DNA não apontava diferenças em relação ao longo do tempo. Eu vou explicar melhor para os irmãos. Imagine que o DNA fosse um código de barra. Ao passar de geração em geração, esse código de barras ele vai amontoando erros, ele vai amontoando algumas mutações, algumas diferenças. Porém,
Ao analisar esses erros e essas mutações, é possível você fazer um rastreio da origem dos primeiros contatos. E ao rastrear, eu não estou usando aqui uma linguagem técnica mais, tá? Ao rastrear esse DNA mitocondrial, os cientistas perceberam que eles apontavam para um casal em comum. Apontavam para um casal em comum. Se você quiser ler esta pesquisa, ela está em inglês e eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Me lembra, viu, Abner? Me lembra de nós colocarmos aqui para os nossos irmãos o link da pesquisa aqui na descrição do vídeo. Você vai poder acessar e vai poder ver. E eu anotei, inclusive, a frase que o pesquisador disse que me chamou muita atenção, porque incomodou ele ao imaginar que toda a humanidade veio de um único par de adultos. Ele disse assim: esta conclusão é muito surpreendente e lutei contra ela o máximo que pude. Ou seja, meus irmãos, usando a amostra de 5 milhões de seres humanos, eles foram capazes de deduzir que todos esses seres humanos proveram de um único casal em comum. É claro que a evolução vai dizer, mas isso não acontece, nós também dizemos que nós temos um ancestral em comum. Ok, mas a Bíblia já antecipava isso há milhares de anos atrás. Quando você pega, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, você percebe que Lucas tinha convicção disso, e também Paulo, porque esse texto está justamente na leitura bíblica em classe. Paulo e Lucas, que escrevia, tinha convicção pessoal de que toda a humanidade adveio de um ancestral em comum, porque ele diz: e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando o tempo já dantes ordenado e o limite da sua habitação. A Bíblia Sagrada já deixava bem claro que, apesar da enorme variabilidade racial, a unidade do homem garante que negro, pardo, branco, amarelo, todos nós provemos do mesmo casal original, Adão e Eva. Não há cientista, não há ciência capaz de mentir ou de desmentir isso. Tudo aponta para esta maravilhosa expressão do milagre de Deus. Muito bem. Agora, é importante deixar bem claro então, meus irmãos, que é justamente por crermos na unidade racial do homem que é inadmissível entre nós evangélicos o racismo. E eu estou falando para você diretamente, porque infelizmente, muitas das vezes, vemos em nossos templos, vemos em nossos cultos, pessoas racistas, irmãos que não permitem filhos e filhas se relacionarem com outras pessoas de cores negras ou que não sejam da sua família, da sua ascendência de país. Isso é antibíblico. O racismo, além de crime, pior, é pecado, porque é segregação, é falta de amor com o próximo, é falta de amor com o irmão. Não justifica racismo se nós somos um em Cristo, provindos de um único casal gerador, Adão e Eva. Além da unidade racial, nós também temos uma unidade psicológica. Alguém pode dizer assim, não, senhor, professor, eu sou extremamente diferente da minha irmã em termos psicológicos, em termos comportamentais. Preste bem atenção, nós não estamos aqui falando em temperamento. Nós não estamos falando de que todas as pessoas têm o mesmo temperamento. Todos são fleumáticos, todos são sanguíneos, todos são iracundos. Não, não é isso. Nós estamos dizendo que apesar dos diferentes temperamentos, todo ser humano possui traços psicológicos em comum. Eu gosto muito disso porque o nome disso é
universais humanos. A psicologia dá um nome muito específico para isso. Quando você pega trabalhos psicológicos, tratados psicológicos, eles chamam isso de universais psicológicos ou de universais comportamentais humanos. O que a psicologia diz? Ela diz o seguinte, olha, em condições normais, para o ser humano normal, deixar bem claro isso, tá? Um ser humano sem nenhuma doença mental, sem nenhuma tendência, por exemplo, a ser um serial killer ou alguma coisa assim, sem nenhuma demência, em um ser humano normal, apesar dos seus diferentes comportamentos, há uma linha unificadora, há uma linha universal de comportamento. Eu vou dar uma noção para os irmãos do que eu estou falando. Todos nós, normalmente, reagimos da mesma forma quando estamos diante de uma criança fofinha, bonitinha, é ou não é? Todos nós, ao pegarmos um 10 daqueles bebês Johnson, a gente fala assim, que gracinha, que bonitinho. Aquele sentimento de ternura quando você vê uma criança, tá? Quando você vê um animal fofinho, quando você vai no pet shop e fica aquelas gaiolinhas, aqueles filhotinhos mais bonitinhos, não é? Quando você vê aquela reação de carinho, ou de que bonitinho, essa reação, ela é universal para todos nós. Quer ver uma outra reação universal, psicologicamente falando? A maneira como nós nos apaixonamos, não é? Eu me lembro até hoje a primeira vez que eu vi a minha esposa. Um beijo aí para minha esposa, Lauciele, tá? Que sempre nos assiste. Eu me lembro que quando eu vi a minha esposa pela primeira vez, o meu coração acelerou. Eu me lembro que, talvez a primeira vez seja já um exagero, porque muitas vezes esse sentimento não surge a primeira vez. Mas a gente se lembra que você começou a notar que aquela pessoa te fazia uma certa falta, você sentia falta daquela pessoa, queria saber como é que ela estava, a conversa deixava confortável ou você ficava nervoso. O fato é que a reação do ser humano, quando ele está apaixonado ou amando, ela é muito parecida entre os seres humanos, seja em maior grau ou em menor grau. Tem gente que tem mais ciúme, tem gente que tem menos ciúme, tem gente que é mais expansivo, outros menos expansivos, tem gente que é mais piegas, não é verdade? Mas o fato é que, independente disso, as reações químicas e neurais, quando você se apaixona, é muito parecido. Quando você reage a situações que colocam medo em você, o escuro, por exemplo, normalmente ao longo da história da humanidade, o escuro colocou medo no homem. Por quê? Porque é universal humano. Então, meus irmãos, apesar de nós termos temperamentos diferentes, nós possuímos os chamados universais comportamentais, tá? Comportamentais, que são, repito, o que são universais comportamentais? São reações similares que toda a raça humana toma diante de algumas situações. São reações psicológicas, neurais, que nós tomamos diante de uma certa, uma certa situação colocada para nós, ok? Meus irmãos, isso está claro. A gente citou aqui, né, a visão psicológica, mas a Bíblia também é bem taxativa em relação a isso. Tá? Acha que não tem Bíblia? Tem Bíblia sim. Anote aí, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, você percebe uma consequência disso. Ô Israel, não entendi. Como assim uma consequência disso? Eu vou te explicar melhor. Se o comportamento psicológico é único para o homem, você concorda comigo que nada mais natural do que algo que afeta esse psicológico também afetar esses universais comportamentais? E eu vou dizer para você, sabe quem faz isso? O pecado. Justamente porque pelo pecado original a humanidade se entranhou, se embrenhou na morte e na sua servidão ao pecado. Esses universais comportamentais também refletem o nosso ato de pecar. Ou seja, da mesma forma como nós reagimos diante de situações cotidianas, como a que eu coloquei para vocês agora, nós também somos, como humanidade, comportamentais
em relação ao pecado, nós somos unidos comportalmente em relação ao pecado. E você percebe isso quando Eclesiastes 7:20, ele olha para a humanidade e diz assim, ó, aliás, texto que depois é reproduzido em Romanos: na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Ei, irmão, irmã, preste bem atenção. O que Salomão está dizendo aqui para nós é justamente o fato de que todos nós pecamos, somos injustos, não somos justos em nós, porque possuímos uma unidade psicológica. Essa unidade psicológica faz com que, preste atenção, anote, essa unidade psicológica faz com que nós entendamos o pecado como um fenômeno universal e a salvação como uma necessidade global. Anotou aí? Vamos de novo? A unidade psicológica nos faz entender que o pecado é um fenômeno universal e que a salvação é uma necessidade global. Ok? Finalmente, nós também temos o tópico 2. No nosso tópico 2, a unidade linguística. Eu só vou escrever assim, tá, meus irmãos, para ganhar tempo. A unidade linguística original da humanidade. A linguagem ou a unidade linguística original da humanidade. Irmãos, eu confesso que eu estudei muito, bastante esse tópico 2 para trazer para os irmãos, porque eu tenho um compromisso com você, professor do outro lado. Semanalmente nós temos mais de 1000 alunos que estudam conosco. Pode parecer pouco diante de outros canais que tem 40, 50, 100 mil pessoas que assistem. Mas ainda assim, coloque 1000 pessoas em um lugar, coloque 800 pessoas em um lugar. É muita gente. E essas 1000 pessoas irão muitas vezes reproduzir o que eu falo para 100, 50, 30, 20 pessoas. Isso só vai aumentando. Portanto, precisa haver um compromisso não apenas com o trabalho de pesquisa, mas também com a contemporaneidade, com a atualização dos dados que nós trazemos. Então, preocupado com isso, eu me dediquei muito essa semana a estudar a questão da unidade linguística, que não é um assunto fácil de você achar material. E eu consegui alguns arquivos interessantes. Eu estive lendo essa semana um livro chamado The Cradle of Language, que traduzido seria algo como o berço da linguagem, publicado pela Universidade Harvard, nos Estados Unidos, e também tive contato essa semana com a pesquisa de um cientista da Universidade de Auckland, em Nova Zelândia, que chama-se Quentin Atkinson. E o Quentin Atkinson, ele promoveu uma verdadeira revolução, em relação à linguagem. E por que eu estou dizendo tudo isso aqui para os irmãos? Porque um dos grandes problemas do Gênesis é o fato da história da Torre de Babel, que nós iremos estudar detalhadamente na próxima lição, nas próximas lições. Então eu não vou entrar aqui em pormenores da Torre de Babel. Mas ao estudarmos a história da Torre de Babel, você vai perceber que há ali um pano de fundo que dá a entender que todos falavam a mesma língua. É interessante porque eu estava até semana conversando com os nossos professores aqui, professora Reginaldo, e nós conversamos dizendo assim, olha, a Bíblia não registra o fato de que todos falavam a mesma língua. Mas, como todos se entendiam, a consequência mais imediata que se tenha, a não ser que seja um ato milagroso, é que todos falavam a mesma língua. Qual é o problema? Muitas pessoas, e aí principalmente os evolucionistas, batem na Bíblia por causa disso. Por quê? Porque diz assim, olha, tem dois problemas. Primeiro, porque a linguagem não surge com o homem surge sem uma linguagem. A linguagem é uma construção humana, ela vai sendo construída ao longo dos tempos. E segundo, porque não há indícios de que todas as línguas provêm de um único berço. Pois bem, o que o pesquisador Quentin Atkinson, ele percebeu, Quentin Atkinson
foi que, e eu também vou deixar a pesquisa dele aqui no link de descrição, tá, irmãos? Eu vou deixar a pesquisa aqui no link da descrição do vídeo. O que esse camarada percebeu foi que quanto mais longe do seu berço, quanto mais longe da sua raiz fonética, mais fonemas uma língua ganha. Os irmãos sabem que existem raízes de línguas. Por exemplo, nós temos as línguas latinas, o espanhol, o italiano, o português. Nós temos as línguas anglo-saxônicas, as línguas anglicas, ou anglo, que tem o inglês, tem o escocês, tem toda aquela variação ali próxima. E essas línguas vão se diferenciando à medida que vão se afastando uma da outra. Porém, o que ele percebeu é que quanto mais você se distancia da língua original, menos fonemas a sua língua tem. Por exemplo, nós temos idiomas com 12 fonemas apenas. No Brasil, por exemplo, existem indígenas com 12 fonemas apenas. Existe, por exemplo, já na África, existem línguas com 200 fonemas. Então o que ele percebeu? Se eu começar a rastrear a origem das línguas, é só ir buscando qual língua tem mais fonema, e eu vou descobrir que se houver uma língua mãe, essa língua terá a maior quantidade de sons possíveis. Qual foi a grande surpresa? Quando fizeram o levantamento numa teoria chamada Out of Africa, eles perceberam que todas as línguas, não importa qual a língua, preste bem atenção nisso aqui, meu irmão, preste bem atenção nisso aqui, minha irmã. O que os cientistas perceberam é que não importa a língua, se é o mandarim ou se é o inglês, todas estas línguas estão surgindo a partir de uma língua mãe. E sabe aonde essa língua mãe aparentemente surgiu? Na opinião dos cientistas, em algum lugar da chamada África subsaariana, que é exatamente próximo do Vale Mesopotâmico, que é próximo do berço da vida, próximo da Terra Santa, onde deu origem à raça humana em Adão e Eva. Preste bem atenção aqui. A frase do Quentin Atkinson foi, anotei a frase, o estudo mostra que a língua ancestral veio de algum lugar da África. Um dos maiores linguistas que nós temos no mundo chama-se Noam Chomsky, professor no MIT. E o Noam Chomsky, ele é pai de uma teoria chamada gerativismo. E diz assim, olha, vou dizer para você, não é o homem que criou a língua, é a língua que criou o homem, que gerou o homem. Ou seja, mais um cientista, mais alguém que não professa uma fé, acordando com a Bíblia, concordando com a Bíblia, de que a língua do homem proveu de uma raiz única, proveu de uma raiz só. Inclusive, ele usa uma ilustração interessante, o Chomsky diz o seguinte, que se um marciano descesse aqui na Terra, supondo que existisse um marciano, e ele descesse aqui na Terra, ele iria perceber que todos os idiomas da Terra nada mais são do que variações de um único idioma. Meu irmão, eu sei que o assunto pode parecer complexo, isto é um vídeo, volte o vídeo, anote, escute novamente. Se você puder acessar os links, acesse. Mas, irmão de Israel, a pesquisa está em inglês. Irmão, vai no Google Tradutor, que é uma beleza, copia lá o link, cola no Google Tradutor, ele vai traduzir para você, tá bom? Se você quiser, claro, porque a aula aqui já estou fazendo de forma que ela seja suficiente em si mesmo, tá bom? Mas você vai perceber a maravilha que é verificar que a ciência tem provado a Bíblia. E por que eu digo isso? Porque Deus não fez Adão e Eva mudo. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vai perceber que entre Deus, Adão e Eva, se travava um diálogo bem completo. Eu sempre digo nos cursos de formação de professores aqui, eu sempre digo o seguinte, olha, lembre-se de uma coisa, a comunicação pressupõe interação.
Então Deus interagia com Adão, Deus interagia com Eva através da fala. Você pode ver que Deus sempre chamava Adão e Eva na viração do dia. E não era com sons esquisitos, não, era com fala, com frases completas. Aquilo que o evolucionismo combatia, aquilo que os céticos colocam como calcanhar de Aquiles da Bíblia, está sendo mais uma vez provado. Não interessa se é o mandarim, se é o espanhol, se é o esperanto, não interessa se é o português, não interessa se é o inglês. Todas essas línguas, a linguística, a ciência tem caminhado para uma única fonte mãe, uma língua mãe de algum lugar próximo à África. A Bíblia não erra, a Bíblia é a divina palavra inspirada por Deus, ok? E meus irmãos, eu até não coloquei nenhum tópico aqui para os irmãos, mas eu acredito que os irmãos conseguem aí completar bem isso. O nosso último tópico, o tópico 3, tá? Em Cristo somos todos um. Em Cristo somos todos um. Depois dessa overdose de ciência aí para os irmãos, por favor, repare que o que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos, é apenas sendo apologistas de nossa fé. Estamos defendendo a nossa fé, mostrando que a razão não destrói a fé. Nós temos uma fé racional, cremos na Bíblia e cremos que naquilo que nós chamamos de milagres, a fé é embasada pela ciência. Meus irmãos, em Cristo somos todos um. Após nós vermos que independente da sua raça, etnia, o homem é um só, racialmente, o homem proveio de um ancestral comum, o homem possui universais comportamentais e que o homem possui uma raiz linguística que dê origem aos seus vocabulários, nós finalmente entendemos que tudo isso faz-nos buscar também, de forma conjunta, o nosso Deus. A partir do ponto de vista teológico, que o pecado é aquilo que afeta a natureza moral de Deus, pecado é aquilo que agride a natureza moral de Deus, nós entendemos agora a necessidade também universal do homem buscar ao Senhor. Paulo, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele deixa bem claro isso quando ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não foi a América, não foi a Oceania, não foi a África que pecou. Houve durante muito tempo uma doutrina iníqua que foi criada para justificar a escravidão, que dizia que como a África é um país amaldiçoado, ali estava a sua escravidão pela maldição de Noé sobre o seu filho Cão. Então preste bem atenção, todos, não foi só a África, todos nós fomos amaldiçoados pelo pecado original, e nós comentamos sobre isso aqui quando falamos sobre universais comportamentais ou psicológicos. Quer ver uma outra prova? Jó tinha tanta certeza disso que a humanidade como um todo, de forma unificada, precisava de uma salvação, que ele diz: como seria justo o homem perante Deus? Jó 25:4, tá? Jó 25:4. Como seria justo o homem perante Deus? Este questionamento de Jó tem caráter universal. Tanto as religiões pagãs, tanto a famosa filosofia grega atestam que a humanidade toda sempre teve uma consciência universal do pecado. Me magoa muito, me chateia muito quando eu pego, por exemplo, alguns canais de pseudo-pregadores que têm divulgado uma hipergraça ilimitada, uma graça livre de qualquer compromisso, uma graça sem responsabilidade, dizendo que não há pecado, dizendo que pecado é uma figura de retórica
dos ultra-radicais. Até um disse assim, interessante, quando se fala muito em graça, eles chamam de hipergraça. Quando se fala muito em pecado, eles chamam de santidade. Eu quero dizer para você que você não conhece Bíblia, você pregador que disse isso. Quando nós falamos do pecado, nós não estamos falando que isso é ser santidade. Quando falamos do pecado, é porque nós dizemos que a humanidade precisa ser purificada do pecado. E quando falamos de graça, nós dizemos o seguinte: a graça é um favor que nós não merecemos. Ninguém merece, mas precisamos da redenção de Cristo. Então veja bem, todas as religiões, filosofias pagãs dizem: a humanidade peca, e todas dizem: precisa se reconciliar com sua divindade ou deidades, não importa. Portanto, entendemos isso também como essa necessidade. Lá no século XVIII, havia um otimismo muito grande através dos pensamentos de Rousseau e de outros homens. O homem bom, né? O homem bom. Dizer que a bondade, ela é inerente ao homem. A verdade é própria do homem. Isso caiu por terra, porque o homem continuou praticando os mesmos pecados ao longo dos séculos. Mas Cristo veio a esta terra. E assim como nós, humanos, estamos unidos em raça, em mente, em língua e em pecado, a salvação de Cristo nos uniu em uma única salvação. Olha que maravilha, olha que bênção, glória a Deus por isso. Não interessa se você cometeu pecado na China, no Japão, no Oriente Médio, se você na Europa, não interessa, você pode alcançar a graça em Cristo. Cristo nos limpa, nos purifica e nos une em um corpo santo, a igreja, a eclesia, tirados para fora, separados por Deus. Agora estamos juntos. Pensando nisso, Paulo faz uma comparação extremamente interessante. Quando ele diz que Paulo faz uma comparação entre a unidade racial e a unidade espiritual em Cristo. Ele diz assim, comparando o primeiro Adão com o segundo Adão, ele diz: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e por esse primeiro homem o pecado entrou no mundo. Mas o último Adão, quem que é o último Adão? Jesus. E ele usou a figura de Adão, não foi à toa. Adão não unificou a raça humana como uma origem comum. Cristo limpa a humanidade como um ponto, um clímax em comum. Ele diz: o último Adão em espírito vivificante. Amém? Glória a Deus por isso, né? Nós temos aí então muita informação. Assista a aula quantas vezes for necessário, anote aquilo que você acha pertinente para os seus alunos, meça o nível dos seus alunos, né? Calibre a linguagem com eles, e eu tenho certeza de que esta aula será um tratado apologético para a sua aula. Que Deus em Cristo Jesus continue te prosperando, continue te abençoando cada vez mais. Semana que vem estamos de volta para mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Que Cristo te abençoe cada vez mais.